em alguma defesa do André Mendonça, eu acho o seguinte: quando ele pega e dá uma lida no artigo 58, se não me engano, da Constituição, quando ele vê que a minoria tem direito a abrir uma CPI, e ele estica, e ele faz esse puxadinho para dizer, olha, se a minoria tem direito de abrir uma CPI e há claramente uma série de prerrogativas protelatórias, para usar a expressão até que o Andreasa usou, catimbas, né? Para ir jogando até o final do prazo, de certa forma, a CPI vira um circo, vira um teatro, onde ela é até aberta, a minoria ela pode abrir, mas há um ferramental amplo, um leque de ferramentas disponível para a maioria e para o Alcolumbre e para os chefias do Congresso irem protelando até não dar em nada e a CPI acabar. Então, quando o André Mendonça ele puxa essa interpretação também para o encerramento, é um puxadinho inegável. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas eu não acho isso tirado do nada e teria base para defesa, para essa interpretação tão ou mais sólida do que 500 outras que a gente podia citar, que eles fizeram puxadinhos e decidiram. Então, esse é um ponto. Outro ponto também é encarar, e como basicamente está se encarando como uma grande derrota do André Mendonça, e ele foi para esse jogo sabendo que ia perder, mas no momento que ele força o plenário e ele força que todo mundo fale e que todo mundo se exponha, eu acho que ele vendeu caro essa derrota. Ele fez com que nós pudéssemos, por exemplo, estar discutindo algumas coisas inacreditáveis que aconteceram ontem, né? Eu entendo o seu raciocínio, mas deixa eu só provocar para que você vá um pouco mais fundo nele. Você sente em Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes qualquer constrangimento em falar publicamente o que eles falaram ontem? Não, nenhum. E é exatamente por isso que quando o André Mendonça... Eles estão muito à vontade de falar exatamente o que eles pensam. Muito. Mas essa é a hora que o André Mendonça falou assim, vamos deixar eles falarem? Falem mais, entendeu? Que isso pode ajudar a criar um clima na sociedade ainda mais esticado que está. Eu não sei qual é a agenda do André Mendonça, eu não estou dentro da cabeça dele. Agora, ele é tratado como um ministro isolado, ele é um ministro que está poderoso, né? Ele está talvez com uma das canetas mais poderosas do país, né? Hoje. Então, se ele é um voto vencido nessa matéria e ele força para que os seus, vamos chamar de adversários, se exponham do jeito que foi ontem. Então, na hora tanto que o Dino, ele mesmo tem uma hora que ele para, né? Quando ele fala dos inquéritos que não acabam e tal, o que eles fazem com o inquérito das fake news? Um inquérito de 7 anos, sem objeto, que pega tudo e todo mundo. Então, aquilo foi... um momento assim da exposição de uma hipocrisia assim inacreditável. Então, nesse sentido, eu acho que se essa era a agenda do André Mendonça, ele foi bem sucedido, né? De mais uma vez mostrar para a sociedade, para os formadores de opinião, para quem está prestando atenção, que talvez, para usar a sua expressão, talvez o monstro que tenha saído da caixa a gente não consiga botar de volta. Ou pelo menos a gente tem que parar como sociedade para pensar o que a gente faz para botar esse monstro de volta na caixinha. Só para não tirar do contexto, porque eu acho que o contexto é relevante, eu acho que o André Mendonça, quando você começa, é aquela coisa, uma, sabe, a expressão americana, né? Note to self, né? Escreva uma nota para si mesmo no futuro. Nunca olhe para o ministro do Supremo Tribunal achando que ele é confiável. Nunca olhe para o ministro do Supremo Tribunal achando que ele é confiável. Nunca olhe, porque o André Mendonça começa a se comportar de bem, direito e tudo mais, aí chega no julgamento do Cláudio Castro e quer encerrar a ação porque ele renunciou. Não tem mais objeto a ação. Quando a lei da ficha limpa explicitamente diz que políticos não podem renunciar ao cargo para escapar do processo por abuso de poder. Sim. Então, seguido pelo Cássio. Seguido pelo Cássio. Mas o Cássio, eu acho o voto do Cássio mais digno. Tá. Entendeu? Acho errado, mas mais digno. Porque o Cássio, pelo menos o argumento que ele faz, é um argumento que é acolhido pela legislação, no sentido de que o argumento que o Cássio faz é que,
O Castro fez tudo isso mesmo, mas não influenciou na eleição. É um argumento, é plausível. Tá errado, entendeu? Mas o juiz tem o direito de estar errado. Ele não comete ele não faz nada de irregular ao estar errado. Sim. O André Mendonça inventa uma coisa que vai diretamente contra o que a lei diz. É um problema. O juiz pode fazer isso? Pode. Inclusive fazem com frequência no Brasil. Mas é um problema. Então, nesse sentido, eu acho o voto do André Mendonça muito pior do que o do Cássio. O Cássio é só um cínico habitual, entendeu? O André Mendonça faz um negócio que é... Porque esse truque de político renunciar... Pô, o Collor fez isso, né? Vou me dar mal, deixa que eu renuncie. Renuncie à presidência da República, blá, blá, blá. Queria ser o Jânio 2, né? Não. Você vai entrar na história como o primeiro presidente a ser empichado, não é a segunda renúncia. E justamente porque políticos faziam isso habitualmente, que a lei previu... Tem a jurisprudência e tem a previsão legal. Né? É o que a lei diz. E o André Mendonça simplesmente ignorou por completo a jurisprudência e a lei. Quer dizer, eu entendo que ele esteja, por exemplo, no caso do Master, conduzindo a coisa com muita correção, mas aí você lembra que ele também tem partido. Até porque a base de comparação é o Toffoli, né? Então, enfim. Não, de fato. O Brasil não está dividido em dois, está dividido em 5 realidades muito distintas. O agro, a periferia urbana, o popular estatal, a classe média tradicional, a elite econômica. Há 5 sentidos de tempo, 5 noções de ambição, 5 conjuntos de valores. Esses 5 grupos vão às urnas em 2026 e entender o que cada um quer é a diferença entre o ler o resultado e ser surpreendido por ele. É sobre isso esse novo episódio do Ponto de Partida da série. Então vem comigo, vamos descobrir o nosso país. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.